Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Dando seguimento às nossas aulas online no nosso conteúdo de circuitos de comandos elétricos, hoje eu vou falar para vocês sobre a partida direta do motor trifásico com reversão, tá? Na última aula a gente falou sobre a partida direta normal, né, sem reversão, tá? Eu vou explicar para vocês, eu vou iniciar, né, a explicação aqui do funcionamento do comando elétrico com reversão, começar pelo circuito de força, tá? Então, o primeiro elemento que a gente tem aqui, primeiro a gente tem as três fases, né, a L1, L2, L3. O primeiro elemento que vem na sequência é a chave seccionadora, né? Então, a gente já viu a função dessa chave seccionadora, quando a chave seccionadora está aberta, eu tenho o isolamento aqui do circuito para mim fazer a manutenção, né? Normalmente essa chave seccionadora ela fica na porta dos painéis elétricos aí, ou dos CCMs aqui no caso, do Centro de Controle de Motores, né? Então se essa chave seccionadora Q1 aqui está aberto, eu tenho o circuito aqui de comando e de potência desenergizado, né? Porque eu também tenho um contato de Q1 aqui, que é a mesma chave, né? Esses três contatos são contatos de força e esse contato é um contato de comando, que quando a chave seccionadora Q1 está aberta, eu não tenho energia nem no meu circuito de força e nem no meu circuito de comando, tá? Uma vez que eu fecho a chave seccionadora, vamos ver o que vai acontecer, fechei a chave seccionadora, o que aconteceu? A fase L1, L2, L3, né, continuou para frente aqui, energizou meu circuito de força e energizou também aqui meu circuito de comando, tá? Na minha fase L1, eu tenho aqui no software, na simulação que eu estou fazendo, eu coloquei a cor roxa, na L2 a vermelha e na L3 a azul, tá? Bom, na sequência da seccionadora, eu tenho os três fusíveis de proteção do motor, né? Esses três fusíveis a gente viu lá na aula, a função deles é proteger o motor aqui contra curto-circuito. Então, se eu tiver curto entre fases ou entre uma das fases e o terra, os fusíveis F1, F2 e F3 aqui vão proteger, tá? Meu motor elétrico. Na sequência, eu tenho três contatos de força do contator K1, três contatos de força do contator K2. A bobina desse contator K1 está aqui, a bobina desse contator K2 está aqui, ó, tá? Então, olha só, caso K1 entrar, né? Se K1 entrar, essas três fases vão fechar, tá? E a gente vai ter aqui a sequência L1, L2, L3 no motor, tá? Ele vai partir aqui em um sentido de giro. Se K2 entrar, olha o que a gente tem. A fase L1 vem para cá, vai chegar aqui, ó. L1 chegou no final. L2 no meio mesmo e L3 lá na primeira fase. Então é o seguinte, se K1 está dentro, eu tenho a sequência de fase no motor L1, L2, L3. Se K2 estiver dentro, eu tenho a sequência de fase no motor L3, L2, L1. Ou seja, quando o K1 está dentro ou o K2 está dentro, eu estou invertendo a fase L1 com a fase L3. E a gente sabe que em motores elétricos, quando eu tenho reversão de fases, o motor roda em sentido oposto, tá? Então, se K1 está dentro, o motor vai estar rodando em um sentido, se K2 está dentro, o motor vai estar rodando no outro sentido, tá? Na sequência, eu tenho aqui o relé térmico, né? A função do relé térmico a gente já sabe, é a proteção do motor contra a sobrecarga. Então, os três fusíveis protegem contra curto-circuito e o relé térmico protege contra a sobrecarga, tá ok? Bom, no circuito de comando, nesse caso aqui especificamente, eu peguei uma das fases e coloquei para o neutro, né? Então, a gente sabe que, por exemplo, se o circuito de força aqui for 380, o circuito de comando de uma das fases para o neutro vai ser 380 dividido por raiz de 3, né, que vai dar os 220. Então, por exemplo, esse comando meu aqui nesse exemplo, essas três fases tem 380 aqui, né? E entre a fase L1, no caso aqui que eu optei por neutro, eu tenho 220. Então, meu comando aqui é 220. O motor é 380 trifásico e o motor e o comando aqui, desculpa, está alimentado em 220, tá? Bom, quando eu abro ou quando eu fecho a seccionadora Q1, eu tenho um contato dela também tirando energia do comando. Então, olha que interessante. Eu fechei Q1,
energizei as 3 fases do diagrama de força e energizei também meu comando elétrico, tá? Na sequência aqui da seccionadora Q1, eu tenho o fusível de proteção, tá? Se eu tiver qualquer curtos aqui para frente aqui no meu comando, nos contatores, nas bobinas do contator, ou nesses indicadores visuais aqui, né? Nessas lâmpadas de porta de painel, quem vai queimar é esse fusível F4 aqui que vai fazer a proteção do meu comando, tá? Bom, na linha principal, eu tenho o contato desse relé aqui, né, que é o relé térmico. Então, quando eu tiver uma sobrecarga nesse motor, esse contato abre. E se esse contato abrindo, eu tenho as duas bobinas, K1 e K2 fora, os 3 contatos aqui abrem, os 3 contatos aqui abrem e o motor desliga. Então, em caso de sobrecarga no motor, esse contato vai abrir e esse contato abrindo, eu tiro fora K1 e K2, consequentemente, se o motor estava rodando ou sentido horário ou anti-horário, o motor vai parar imediatamente, tá? B0 é minha botoeira do tipo push button normal fechada que desliga, tá? Então ela é normal fechada porque em situação de repouso ela está fechada, né? Então a fase L1 está vindo aqui, ó, dá para ver pela linha roxa, está parando aqui, 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 né? Quando eu pressiono o meu botão B0 de desliga, ele interrompe o circuito e eu tenho a fase parando aqui, ó. Como é uma chave push button, quando eu tiro o dedo ela volta e fecha, tá? Esse daqui é meu botão B1, tá? Do tipo push button normal aberta. Então, quando eu pressionar esse botão, ele fecha. Quando eu tiro o dedo, ele abre. Esse botão aqui é meu botão B2, tá? Que também é do tipo normal aberta, tá? É uma push button normal aberta, né? E, na sequência, eu tenho aqui um contato de K2 normal fechado. Então, se K2 está aqui, quando K2 energizar, esse contato abre. E aqui também, ó, na linha de K2, eu tenho um contato de K1. Por quê? Quando K1 entrar, esse contato abre. Mesma coisa, quando K2 entrar, esse contato abre. A função desses dois contatos aqui é fazer o intertravamento, né? Que seria esse intertravamento? Se K1 estiver dentro e K2 também entrar, eu terei curto entre as fases L1 e L3, concordam? Por conta das reversões que está aqui em cima. Então, o que acontece? K1 e K2 não podem entrar juntos nunca. Como que eu faço isso? Se K2 entrar, eu coloquei um contato normal fechado dele na linha de K1. Ele vai abrir e K1 não vai entrar nunca. Se K1 entrar, esse contato aqui vai abrir e K2 não vai entrar nunca, tá? Esse contato em paralelo com a botoeira B1 é o contato de selo de K1. Esse contato em paralelo com a botoeira B2 é o contato de selo de K2, tá? E aqui eu tenho 3 sinalizações. LP1 está sinalizando o motor rodando no sentido horário. Então, se K1 está dentro, eu fechei o contato de K1 aqui. Quem acende esse indicador aqui visual. Se K2 está dentro, esse contato fecha. Quem acende é esse indicador visual. Então, aqui eu tenho indicação visual, motor rodando sentido horário, indicação visual, motor rodando sentido anti-horário, e essa lâmpada LP3 aqui, vermelha, está indicando motor desligado, que é o caso agora. O motor está desligado, os dois contatos normais fechados estão aqui, né? A fase está vindo aqui, energizando a lâmpada, ela está vermelha aqui, indicando que o motor está parado. Então vamos lá. Eu vou começar minha simulação aqui pressionando B1. Então olha o que acontece. Pressionei B1. Quando eu pressionei B1, a fase L1 veio, energizou K1. O contato de selo que estava aberto fechou, tá? Então, quando eu tirei o dedo da botoeira, ó, que a botoeira abriu, K1 continuou dentro, por conta do contato de selo, tá? Então, K1 está dentro. Olha que interessante. O contato de intertravamento abriu, tá? É impossível a botoeira, o contator K2 entrar com esse contato de K1 aberto, ó. Vou tentar entrar. O que acontece? A tensão vem e para aqui, tá? Ou seja, inibe o contator K2 de entrar. Perceba o seguinte, quando K1 energizou, os 3 contatos de força dele aqui também energizaram e as 3 fases chegaram ao motor. Perceba que o motor está girando aqui no sentido horário, tá? E uma vez que ele está girando no sentido horário, eu tenho a indicação dessa lâmpada aqui, ou desse indicador visual, de motor rodando no sentido horário. A lâmpada vermelha de motor desligado apagou, porque esse contato de K1 abriu. E aí o motor está girando em sentido horário, né? Eu só dei um pulso na botoeira, o motor ligou e está girando em sentido horário. E eu tenho indicação de motor girando em sentido horário.
Agora, o que eu vou fazer? Vou desligar o motor, pressionar a botoeira B0. Quando eu pressiono a botoeira B0, eu tirei toda a energia para a parte de baixo do circuito. Então, K1 saiu fora, o contato de selo dele saiu fora. Quando eu volto a botoeira para a posição inicial, a fase L1 parou aqui em cima, os 3 contatos de força dele saíram, o motor parou, tirei a indicação de motor rodando sentido horário e voltei com o motor desligado, tá? Agora o que eu vou fazer? Vou pressionar o botão B2, abrir minha botoeira B2. Quando eu pressiono B2, olha o que aconteceu. A fase veio, acionou o contator aqui, a bobina do contator K2. O contato de selo fechou. Quando eu tirei o dedo aqui da botoeira, K2 continuou dentro por conta do contato de selo dele aqui, tá? Como o K2 está dentro, os 3 contatos de força fecharam e olha o que aconteceu. A fase L3 agora está em primeiro e a fase L1 está em último. Fiz a inversão das duas. Olha a seta do motor indicando que o motor está rodando em sentido anti-horário, tá vendo? Motor rodando em sentido anti-horário. A lâmpada, o indicador visual de motor parado apagou, né? E eu tenho indicação visual de motor rodando sentido anti-horário, tá? Olha que legal, o contato de intertravamento de K2 na bobina de K1 abriu. Então, esse contato aberto garante que mesmo eu pressionando B1, K1 não vai entrar para mim não fechar um curto aqui, tá? Posso tentar partir aqui que não vai acontecer nada, ok? Bom, vamos pensar o seguinte, o motor está lá operando em sentido anti-horário e eu tive uma sobrecarga aqui no relé térmico. Quando eu tenho uma sobrecarga aqui no relé térmico, esse contato se abre. Ó, no instante que eu tive sobrecarga no relé térmico, que o contato abriu, toda a energia para cá caiu. Ou seja, os 6 contatos aqui, os 3 de K1 e os 3 de K2, se abriram e o motor desligou. E eu tenho indicação de motor desligado. Percebe que o contato de relé térmico continua aberto lá. Uma vez que o relé térmico, né, deu tempo de esfriar aí os bimetálicos internos e eu faço o reset do relé térmico, esse contato volta a fechar, possibilitando novamente de eu partir o motor, como eu fiz agora, no sentido horário, tento partir no anti-horário, óbvio, K2 não vai entrar, desliguei, parti K2. Olha que interessante, para mim fazer a reversão, né, se o motor está rodando em sentido anti-horário, eu tenho que desligar primeiro, e depois pressionar para que ele vá no sentido horário, tá? E mesma coisa, se ele está rodando no sentido horário e eu quero rodar anti-horário, eu tenho que desligar primeiro para depois partir ele anti-horário, tá ok? Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Nas próximas aulas, nós vamos continuar com esse circuito de comando, tá? Nós vamos inserir só um timer na próxima aula aqui, para garantir que o motor pare, porque é o seguinte, quando eu desligo, por exemplo, agora o motor está rodando anti-horário, se eu desligá-lo, ele leva um tempo para parar totalmente, ou seja, ele tem uma inércia aqui, né? A gente sabe que o motor roda um tempo aí, alguns segundos, sei lá, 15, 20 segundos. Nós vamos colocar na próxima aula um timer aqui, tá? Para garantir que eu só consiga reverter quando o eixo parou, tá? Quando eu tenho a total inércia do eixo do motor, tanto para um lado quanto para o outro, ok? Espero que vocês tenham gostado da aula. Estou a postos aí para qualquer dúvida ou sugestão, ok? Um abraço a todos aí, bons estudos!